Eu me chamo Eliakim Machado, eu sou candidato à vaga de professor de matemática no núcleo de Dois Vizinhos. O conteúdo que eu vou trazer para essa aula aqui, ele faz parte da unidade temática de números e álgebra e é o conteúdo de função do segundo grau. Ok. Bom, pessoal, então a gente já estudou até aqui como que é definida uma função do segundo grau, ou seja, qual o tipo de expressão matemática que a gente usa para definir uma função do segundo grau, que é basicamente um polinômio de grau 2, ok? E a gente viu também como que faz para construir o gráfico de funções do segundo grau. A gente aprendeu que para que seja possível construir o gráfico, a gente precisa de alguns pontos específicos para conseguir traçar a parábola que vai descrever a tua função do segundo grau, tá? Então, basicamente, você precisava encontrar as raízes da função, encontrar a interseção do gráfico com o eixo y e quem era o vértice da parábola, tá? Para contextualizar o que a gente aprendeu até aqui, eu vou trazer o exercício da trajetória de um projétil, tá? Esse exercício diz o seguinte, é um probleminha, tá? Ele diz que a trajetória de um projétil é descrita pelo gráfico da função do segundo grau, f de x igual a menos x² mais 6x menos 8, e ele quer que a gente determine quais são as coordenadas em x e em y do ponto em que o projétil atinge sua altura máxima. Tá? Então, essa figura aqui está ilustrando para a gente mais ou menos o que está acontecendo aqui nesse probleminha, tá? do lançamento do projétil. Tá? Então você tem o teu canhão, aqui ele atira uma bala, né? Um projétil aqui. Aí você percebe que a trajetória dessa bala aqui, ela vai ser uma parábola, tá? E o ponto onde acontece a altura máxima aqui do projétil coincide com o vértice da parábola que descreve a trajetória do projétil, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa fazer aqui é basicamente determinar o vértice da parábola, tá? Da parábola que está associada a essa função do segundo grau aqui. Só que a gente vai supor uma situação hipotética. Pode ser que por algum motivo vocês tenham esquecido quais são as fórmulas do cálculo do vértice da parábola, né? Você não sabe mais como que determina a coordenada em x do vértice e nem a coordenada em y do vértice. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Se você tem na tua cabeça como que é a figura do gráfico da função do segundo grau, a parábola, você consegue perceber que existe uma certa simetria aqui, ó. Se você pegar o vértice da parábola aqui, que no caso é o ponto onde o projétil vai atingir a altura máxima aí, você percebe que traçando uma reta aqui, passando pelo vértice e perpendicular ao eixo x, você tem uma simetria aqui no gráfico. Então, o que acontece? Pensando que aqui e aqui você tem as raízes da tua função, que é onde o gráfico corta o eixo x, dá para observar que a coordenada em x do vértice, ela fica exatamente na metade do segmento que vai de uma raiz até a outra. Então, basicamente, o que dá para fazer? Esse x do vértice, ele pode ser calculado como sendo a média aritmética, o ponto médio entre as raízes da função. E aí, para você determinar a coordenada em y do vértice, como o vértice é um ponto sobre o gráfico, é só você calcular a imagem do x do vértice através da função, que vai ser exatamente o y do vértice, tá? Que é o que está sendo dito aqui. Outra coisa que a gente tem que ter em mente aqui para resolver esse problema é que se você considera uma expressão do segundo grau, um polinômio de grau 2, ele vai se fatorar como sendo algo desse tipo aqui, ó. A, onde A é o coeficiente do termo de grau 2 aqui, vezes x menos x1 vezes x menos x2, onde o x1 e o x2 são as raízes da equação que você obtém quando você iguala o polinômio a zero. Tá? E uma outra coisa que a gente teoricamente já sabe também, a gente vai ter que lembrar aqui, é que dois polinômios aqui vão ser iguais se e somente se
os coeficientes correspondentes forem iguais, ou seja, o A tem que ser igual ao M, o B igual ao N e o C igual ao P, ok? Tendo isso em vista, gente, nós vamos conseguir determinar esse ponto aqui que o problema quer que a gente descubra. Como assim? E, claro, o que a gente vai fazer aqui, nós não vamos precisar nem saber quem são as raízes e nem vamos precisar decorar a fórmula do vértice, tá? Porque as fórmulas do x do vértice e do y do vértice. Como que nós vamos proceder, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que a minha função, ela é dada por menos x quadrado mais 6x menos 8. Pensando nessa informação aqui, gente, o que eu posso fazer? Eu sei que a minha expressão, o meu polinômio aqui de grau 2, ele pode ser fatorado como coeficiente do termo de grau 2, nesse caso aqui é menos 1, então fica menos 1 vezes x menos uma das raízes, vezes x menos a outra raiz da função, ok? Ou do polinômio, que descreve a função. Ok, gente? Então, fazendo a conta aqui. Isso aqui é igual a menos 1 vezes, distribuindo aqui o x e o menos x1 nesse binômio aqui, nós vamos ter o seguinte: x ao quadrado menos x2x menos x1x mais x1, x2. Mas isso aqui eu ainda consigo reescrever assim: menos 1 vezes x ao quadrado menos x1 mais x2 vezes x, colocando esse x aqui em evidência e o menos 1 também em evidência, ok? Mais x1 vezes x2. Distribuindo esse menos 1 aqui dentro do parênteses, eu obtenho o seguinte, ó: menos x quadrado mais x1 mais x2 vezes x menos x1 vezes x2. Agora, olha só o que a gente obteve aqui, pessoal. Eu tenho que esse polinômio aqui, vamos destacar ele em vermelho, ó, esse polinômio é igual a esse polinômio aqui. Segundo essa relação, o que a gente pode dizer sobre os coeficientes? Ó, os coeficientes de graus correspondentes têm que ser iguais. Então, ó, menos 1 é igual a menos 1, ok? O x1 mais x2 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 6. Então, disso aqui a gente obtém que x1 mais x2 tem que ser igual a 6. E uma outra coisa que a gente precisa ter, eu nem vou anotar aqui porque a gente não vai usar nesse momento, é que o x1 vezes o x2 tem que ser igual a 8, né? Mas ok, eu vou precisar só dessa informação para resolver. Percebam que aqui eu tenho uma relação entre as raízes, eu sei que a soma delas é igual a 6. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir essa equaçãozinha aqui por 2. Isso aqui vai implicar no seguinte: fazendo a divisão por 2, eu tenho que x1 mais x2 sobre 2 é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 13. E olha só, pessoal, o que essa relação está me dizendo? Ela está dizendo assim: a média entre as duas raízes da sua função é igual a 3. Só que a gente viu antes que quem poderia ser determinado fazendo a média entre as raízes da função? O x do vértice. Então a conclusão que você chega aqui é que o seu x do vértice é igual a 3. E aí você conseguiu determinar uma das coordenadas do ponto que ele queria. Agora, para determinar a outra coordenada, o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular a imagem do x do vértice através da função. Então eu vou trocar esse xv aqui por 3. Ou seja, para você determinar o y do vértice, você vai fazer f do x do vértice, que é igual a f de 3, e isso aqui vai ficar igual a... A regra da função é essa aqui, ok? Então você vai trocar o x por 3 aqui na regra. Então você vai ficar com menos 3 ao quadrado mais 6 vezes 3 menos 8. Mas isso aqui é igual a
Menos 3 ao quadrado é menos 9, cuidado que o menos está fora do parênteses, né? Mais 6 vezes 3, que é 18, menos 8. Aqui você tem menos 9 mais 18, isso dá 9 positivo, menos 8 dá 1. Ou seja, o seu y do vértice é igual a 1. Portanto, pessoal, o ponto procurado aqui, ou melhor, as coordenadas do ponto em que o projétil atinge sua altura máxima, é esse ponto que eu vou colocar em vermelho aqui. É o ponto de coordenadas 3 para x e 1 para y. Então é aqui que acontece a altura máxima que o projétil atinge aí quando ele é disparado lá do canhão. Tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um site bem legal aqui que eu encontrei, onde a gente consegue fazer simulação do canhãozinho ali disparando um projétil. Ok?